Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Que a paz, a luz e a graça do nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês. É um prazer receber vocês aqui, é uma grande honra ter vocês aqui conosco. Eu gostaria que você compartilhe esse link com seus contatos, porque hoje o assunto é mulheres curadas, asas liberadas. Daqui a pouquinho a nossa convidada ela já vai estar entrando. Ela só está se organizando aí, mas ela já está chegando já já. Vai ser uma alegria, uma querida que eu vou estar recebendo aqui hoje. Então eu vou te dar uns minutinhos para você compartilhar esse link com os seus contatos, tá bom? Posso contar com você para que a palavra de Deus seja semeada e seja espalhada para mais pessoas. Porque não é nada sobre nós, mas é tudo sobre o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que muda e aquele que transforma situações, aquele que muda histórias. É sobre ele que nós estamos falando e que nós vamos falar. Amém? Eu vou aqui colocar o convite para minha convidada. Gente, é ao vivo, tá? Só Jesus. Eu vou colocar aqui para ela entrar. Só um pouquinho, né? Mas a gente vai aprendendo em nome de Jesus as coisas. Se o som do fundo estiver muito alto, vocês me sinalizam. Se tiver bom, vocês me avisam. Pode aí comentar. Eu acho que ela está chegando. Minha amiga Aline Ribeiro, uma recente amiga, mas já muito querida. Deixa eu só colocar um trem aqui, como dizem os mineiros, um trem, para subir aqui um pouquinho. Vamos esperar a Aline chegar. Vai compartilhando com seus contatos aí. Olá! Eu não entendi o nome, mas olá! Sejam bem-vindos, todos muito bem-vindos em nome de Jesus. A essa live muito especial do dia de hoje. Mulheres curadas, asas liberadas. Você que precisa de uma cura do Senhor, você que precisa de uma resposta, talvez, você está no lugar certo. Você não está aqui por acaso. Boa noite, Aline. Ela me deu boa noite aqui. Ela chegou. Boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vinda a esse ambiente, a essa live Mulheres Curadas, Asas Liberadas. Seja bem-vinda. Amém. Obrigada. Boa noite a todos que estão chegando. Estava aqui enviando alguns convites, o pessoal me lembra, envia o link para mim. Mas é assim mesmo, a gente não está muito acostumado, né? E às vezes a gente acaba esquecendo mesmo. Seja muito bem-vinda. Eu quero mais uma vez te agradecer por você ter aceitado o convite. Como eu te disse, o Senhor apontou você e eu creio que vai ser um momento precioso para a glória de Deus, porque é tudo sobre Ele. Amém? Vamos fazer uma oração para começar, porque crente é assim, né? Crente começa com oração. E você que está chegando, compartilha aí com seus amigos, com seus contatos, chama todo mundo, porque o assunto é muito interessante. Amém? Vamos orar? Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus, Pai. Do Senhor, para o Senhor e pelo Senhor são todas as coisas. E é pelo Senhor que nós estamos aqui nessa noite, para compartilhar da Tua palavra, para compartilhar das experiências que temos vivido com o Senhor. Pai, toma nas Tuas mãos, Senhor, que cada vida que está aqui presente seja tocada, Senhor, pelo Teu poder, ó Senhor, pelo Teu fortalecimento, que cada um seja alcançado, Senhor, e que receba a sua porção nessa noite, ó Pai. É o que eu oro e agradeço
em nome de Jesus. Amém? Amém. 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 Glória a Deus. Eu gosto de apresentações, né? Então, eu vou apresentar-nos como nos conhecemos. Eu e a Aline fazemos uma mentoria juntas e nós moramos em cidades, né? Até que perto, né, Aline? Até que perto. Mas Sim, nós não ainda vizinhas. nos conhecemos pessoalmente. Mas é como se nos conhecêssemos, né? É como se nos conhecêssemos, foi algo assim, é muito de Deus, uma conexão divina, como nós aprendemos, né? E surgiu tudo isso, e o Senhor testificou no coração dela, e aqui nós estamos para compartilhar. A Aline tem muitas coisas boas de Deus para nos dizer, e a Aline fica à vontade, porque senão só eu falo. Mais uma vez, boa noite a todos que estão entrando aí. Tô vendo que tem algumas irmãs da minha igreja que estão entrando. Oba! Algumas novas amizades. Marido também tá aí. Seja bem-vindo! Eita, glória a Deus, né? É isso mesmo. Eu e a Sheila, a gente é uma amizade recente, uma conexão do céu que a gente gosta de detalhar, né? Uma conexão. Somos vizinhas de cidade e o Senhor um dia vai preparar nosso encontro, né? Eu sou aqui da cidade de Viçosa, né? Sou a Aline, eu trabalho com o Ministério de Mulheres na minha igreja, mas o Senhor nos uniu de outra forma, né? Foi o Senhor que nos uniu de uma outra forma bem diferente. E essa live, ela realmente vai ficar marcada nas nossas vidas, né? Hoje, quando você colocou lá o convite e o assunto que seria detalhado, eu fiquei pensativa a respeito. Eu preparei, assim, a live, tudo, e eu tava assim, falei, meu Deus, por onde agora que eu começo? Mas tem muita coisa de Deus, sim, para nós, né? Que você falou sobre, né, no convite hoje, sobre as pessoas que estão no processo do luto, né, que estão vivendo o luto, né? Eu posso dizer que eu venci o luto. Eu acredito que eu venci esse luto, né? Todo mundo que está entrando, tá ouvindo bem a gente? Você pode dar um retorno aí Dá para um nós? ok Tá aí. saindo bem? Dá um ok aí. Todo Dá um mundo ok. ouvindo bem? A sua imagem A está um pouquinho imagem. distorcida ali. É porque aqui choveu, então a Uhum. internet já oscila, né? Fica uma Mas tá benção. dando para ouvir direito. Dá Tá para sim. ouvir direitinho? Tá Ah, dando para então te tá. Porque assim ouvir. eu consigo te ver bem e te ouvir bem. Uhum. Aham, ouvindo, só a imagem. Tá ok, gente. Tá certo. Então é isso mesmo. Se eu tentar mudar aqui, talvez pro 4G, talvez vai ficar meio ruim, mas eu tô aqui pertinho do roteador para facilitar aqui a comunicação. Mas se vocês estão me ouvindo, tá bom, né? Esse que é o importante, né? A imagem talvez melhore aí no decorrer da live, né? Vamos orar Então, para quando isso. você falou, amém, em nome de Jesus, amém. Falar sobre o luto, né? Eu fiquei assim, eu até anotei alguns detalhes sobre o luto, mas antes de falar do luto, eu também pensei sobre a cura interior, né? Sobre a cura. E, e antes de eu ter chegado na cura do luto, eu passei pelo processo da cura interior, né? E eu quero contar um pouquinho para vocês como que isso aconteceu, né? Que isso vai para a gente chegar ao processo do luto. Algumas pessoas que estão aí na live já sabem, né, da minha história, mas para quem está chegando, eu vou falar um pouquinho, tentar um pouquinho resumir, porque são muitos detalhes, né? O ano passado, no mês de abril, eu perdi o meu pai e a minha mãe. Perder não, né? Eles voltaram para casa. A gente que está em Cristo, a gente crê que aqui não é a nossa morada. A nossa morada é no céu e a gente está aqui de passagem. Então, eles voltaram para a verdadeira casa deles, que é o céu. Assim eu creio por tudo que eu vivi, por tudo que eu vi.
Porque às vezes as pessoas falam assim, às vezes você fala assim, mas esse foi para o céu. É uma forma de você você vir com conforto para acreditar. Mas tudo me levou a crer, desde o dia que eu cheguei eu sou de São Paulo, capital, desde o dia que eu cheguei na cidade lá para cuidar deles que estavam doentes, eu vi o agir de Deus em tudo, em todos os detalhes, desde a minha ida, tudo que eu vivi. Então eu vivenciei esse processo que começou, na verdade começou no final de março e finalizou no dia 14 de abril. Vai fazer um ano que eles faleceram e para as pessoas é meio surreal falar que duas pessoas faleceram no mesmo dia. Poucas pessoas falam assim, não é possível. Então foi acidente? Não, não foi acidente. Foi por complicações de Covid. Sim, gente, foi complicações de Covid. Quando eu saí da minha cidade, eles estavam um pouquinho doentes, mas ainda não tinham o diagnóstico da Covid. Mas eu precisava ajudar a minha irmã, porque ela precisava trabalhar, e eu falei sentindo o coração fortemente. E Deus me deu uma palavra, né? Aquela palavra que fala que a paz que excede todo entendimento. E mesmo com meu coração dividido, deixei meu filho, meu marido, e viajei sozinha pela primeira vez sem eles, para cuidar dos meus pais. E eu não sabia o que eu ia enfrentar, não sabia de jeito nenhum. Para mim, eu ia ficar uma semana. Uma semana eu ia ficar ali. E depois eu voltar para minha casa, viver minha vida. Só que chegando lá, eu vi meu pai e minha mãe doente e meu irmão e cunhada também. Eu fui cuidar de dois, cuidei de 4 doentes. Né? Então ali eles vieram passar por essa situação e foi assim, eu cheguei numa sexta-feira, no domingo minha mãe internou, passado uma semana, resumindo aqui um pouquinho os detalhes, passou uma semana, o meu pai internou também, que ele começou a piorar dentro de casa, uma semana piorando, não melhorava, tive que internar. Então eu corri com eles dois, com ambulância, eu fiquei responsável para receber o diagnóstico todo dia, porque nós entramos naquela fase, foi no ano passado, no mês de março, era um mês de surto em todo o Brasil. Estourou, os hospitais lotados, não cabia mais de gente, foi aquela loucura, e eu peguei essa fase. Então, chegando lá, essa questão de uma semana para o outro, os dois internados, e eu tendo que receber boletim médico dos dois, e não tem hora para o médico te ligar para falar o boletim. Então você ficava com o celular o tempo todo na mão, e eu tinha que ficar anotando, todo dia eu ficava recebendo, melhorou, piorou, melhorou, e ficar passando para a família. Isso foi muito desgastante. E assim, as pessoas olhavam e falavam assim, nossa, como ela é forte. Mas a gente que anda com Deus, que serve a Deus, a gente vê o quanto que veio essa força. Foi dele. Totalmente dele. Porque eu vivi numa pressão emocional muito grande, emocional, psicológica. As pessoas mandavam mensagem, perguntavam, todo dia eu tinha que anotar boletim médico, e aí foi indo. E, e ali aconteceu, né, que no dia 14, recebemos a ligação pela manhã da minha mãe para comparecer no hospital. E chegado, aí foi aquela tristeza, e eu fiquei naquela fé até o último. O médico, o hospital ligou e falou assim, vem com a família com documento. E eu fiquei até o último instante, até o último minuto, crendo no milagre. Para mim, eu ia chegar lá, o médico ia falar assim para mim, vem cá, despede dela, que os minutos finais dela, e mesmo assim eu fui lá crendo, fui crendo, não deixei, os dias que eu tava lá, era um diagnóstico pior que o outro, uma notícia pior que outra, e eu nunca nunca desfaleci a minha fé. Todas as vezes que eu passava, a minha família é prova, eu passava, não, estamos crendo no milagre. Eu nunca colocava mas ou se, eu sempre colocava não, estamos crendo no milagre. Estamos crendo, vamos continuar crendo. E assim eram as pessoas que eu falava.
E aconteceu de chegar lá e o médico falou, olha, ela não resistiu, né? E assim, o caso dela estava muito grave mesmo. E chegado lá, aí eu falei, então tá. Dali, já fui preparar, fui pra funerária, preparar tudo. Voltando da funerária no final do dia, 6 e pouca da tarde, eu sentei no sofá. Falei, nossa, daqui a pouco vão passar o boletim médico do pai. Aí a hospital me liga, comparecer no hospital com documento. Eu só falei, o quê? Eu fiquei assim, espantada, o quê? Aí a mocinha, fui eu que te liguei mais cedo. Já entendi tudo. E foi aquela coisa assim dolorosa. A casa estava cheia, a casa virou uma cena de terror. Ninguém acreditou. O quê? Os dois no mesmo dia? Como assim? Não, não é verdade. Falei, pois é. Eu só virei para os meus irmãos, que nós somos dois. Eu sou a mais velha. Eu falei para o meu irmão e para minha irmã: não, vocês podem ficar aí. Eu já sei qual que é o procedimento. Pode ficar aí, eu tô indo. Aí eu cheguei lá, aí a médica pegou e falou assim: olha. Ele faleceu, era 1 e pouca da tarde, mas eu assinei tanto óbito que não deu tempo de avisar mais cedo. Meu Deus. Então, eu só fiquei sabendo da notícia 6 e pouca da tarde. E dali, fui para a funerária, falei com o rapaz, eu tinha que fazer o reconhecimento 10 horas da noite. E 9 horas eu estava lá na funerária. Eu falei, moço, eu preciso fazer o reconhecimento, não tem como fazer dos dois juntos. Não tem como sepultar os dois juntos no mesmo dia, no mesmo horário, né? E a família toda dando meu apoio, minhas tias, falou, ó, faz o que for preciso para pôr os dois juntos. Faz o que for preciso. Falei, não, tias, pode deixar. Aí chegou lá, quando veio assim, o moço lá da funerária, não, pode deixar. Eu vou pedir para eles segurarem um pouquinho lá. E eles seguraram, e eu e o meu irmão e a minha cunhada. Nós três que foi para fazer o reconhecimento. E foi assim, foi algo tão marcante que não tem como você esquecer. Porque Devastador, quem né? sabe, devastador. Quando eu entrei assim para fazer, eu tava fazer direto, porque eu vi duas pessoas, mas eu passei direto. Depois eu voltei assim, olhei para os dois, aquele semblante de quem estava dormindo, uma paz tão serena. Eu falei, eles partiram com Cristo. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que estão em Cristo, eles dormem. Sim. Eles dormem. Aquele semblante que eu vi era um semblante de pessoas dormindo. E uma coisa que marcou também o reconhecimento deles foi porque, quem sabe, quem passou por esse processo de sepultura, travou. Travou. Voltou? Tô ouvindo, tô ouvindo. Voltou? Ah, tá, porque ficou girando. É. Então, e ia ser uma coisa assim que marcou muito para mim foi a questão também, quem já passou pelo sepultamento de um familiar com Covid, sabe que eles colocam dentro de quê? De um saco. Você não tem como falar assim, põe essa roupinha na pessoa, aquele último desejo. E o caixão ele é lacrado, você não pode ver o rosto da pessoa e eles colocam a pessoa dentro de um saco. Falei, meu Deus, como a pessoa termina os dias dentro de um saco? Só que o que me chamou a atenção e marcou para mim, para o meu irmão, para minha cunhada, foi que eles estavam dentro sim de um saco. Só que não era preto, era branco. Eu falei assim, meu Deus, um saco branco parece uma coisa assim, mas para quem já passou, porque quase 2 meses antes a gente sepultou meu sogro e ele estava nessas condições. A gente conseguiu vê-lo antes do sepultamento, também complicações de Covid. Então foram assim perdas dolorosas uma em cima da outra, né? Aí onde que eu quero chegar com tudo isso? Então eu passei por esse processo muito doloroso. Então as pessoas olhavam assim para mim, nossa, como ela é forte, tudo, não sei o quê, mas não é fácil. Para quem passou já pelo processo do luto, viver uma pressão como essa não é nada fácil. A gente sabe que essa força que
né, nós transmitimos essa força para as pessoas, ela vem de Cristo, é de Deus. Hoje eu falo, e a gente era para viver o quê? No meu caso, nós estamos ainda em pandemia, querendo a gente ainda tá, as coisas estão caminhando, mas a gente ainda está vivendo essa doença. Mas eu olho o seguinte, era para eu ser uma pessoa medrosa, depressiva, com medo de tudo e de todos. Sabe? E pelo contrário, quando eu vejo alguém com medo dessa doença, eu fico brava. Falei, meu Deus, não, a gente tem Jesus, a gente tem a fé. E uma frase que eu gosto muito de compartilhar, muitos que estão aqui ouvindo já viu compartilhar no meu perfil, que assim, alimente a sua fé e os seus medos morrerão de fome. Alimente a sua fé e seus medos morrerão de fome. Se a pessoa ficar alimentando o medo, aquele medo ele só vai crescer e vai dominar o seu coração, a sua vida. E vai viver com medo de tudo e de todos. Então, eu passei por esse processo. E eu falo assim, eu só consegui passar por ele porque o Senhor foi comigo. Só que daí vem esse processo, que é o processo mais doloroso. E eu falo que o processo do luto, o luto tem cura. Tem gente que acha que não, eu vou ficar com essa. O luto é eterno. Não, o luto não é eterno. Não é eterno, gente. Isso não é eterno. Isso é mentira. Não é verdade. O luto ele não é eterno. A saudade ela é eterna, Saudade, sim, mas o luto ele não é eterno, né? Por quê? Porque o luto, o que o luto ele faz com a gente? Ele tira o nosso vigor. Quando a gente está vivendo o luto, a gente perde o sentido da vida. A gente fala assim, a gente não vê alegria em nada. Alguém pode chegar com um presente mais maravilhoso para você, mas se você estiver no processo de luto, você não vai conseguir. Você não vai. Entendeu? Então, assim, era todo dia choro, era todo dia choro aqui em casa. Todo seu dia esposo choro, tá era choro, meu falando ali. filho. Seu esposo Os colocou prantos em casa. te entristecia. E É é isso mesmo. natural, né, Aline? Porque a gente, E, nós nos acostumamos com a presença física. Então, a gente não sabe desprender, né, da presença física. Então, quando eu tenho a sensação assim, eu digo porque quando meu marido faleceu, é como se ele simplesmente tivesse desaparecido, né? As pessoas, elas desaparecem. E para a gente conseguir lidar com esse desaparecimento, né? No seu caso, eu fico imaginando que você, né, de repente pensou, e se os meus pais não tivessem tido Covid? O que teria acontecido? Como no meu caso, eu falo, se o meu esposo não tivesse sofrido acidente, o que teria acontecido? Então, nós, enquanto seres humanos, a dor da separação, ela dói demais, né? É uma dor surreal. Assim, eu fiz terapia e na terapeuta ela falava que a pior dor que o ser humano sente na vida é o luto. É o último estágio de dor, né? E quando a pessoa fala assim, o luto não tem cura. E nós somos prova viva disso, que o Senhor, ele pode trabalhar sim no luto. Que para o nosso Deus não existe nada impossível. sim, é verdade. Você passou pela terapia, a minha dor, ela era uma dor tão assim que doía. É uma dor, a pessoa que vive luta é uma dor que parece que vai tirar o nosso fôlego. Aperta o coração você começa a acelerar o seu coração do nada. Você Atuar. começa falta o ar, você fica uma angústia constante, aquela angústia constante que não passa. Você lembra de tudo que você vai viver, que viveu aqueles dias, e aquilo te oprime de uma forma tão. Eu falo assim, nossa, a pior dor realmente é a dor do luto. É a pior dor.
Quando você tem um afeto muito grandioso por aquela pessoa que você perdeu, nossa, ela é sufocante. Ela é muito sufocante. Eu lembro que quando eu estava com os meus pais lá, eu ainda estava com meu pai dentro da casa, minha mãe já estava internada. Teve um dia que me deu uma tremura, comecei a sentir um frio tão grande, meu corpo começou a tremer, tremer, tremer. Aí eu não entendi, daí eu fui ler a respeito. Quer dizer que eu tava, na verdade, eu tava sob pressão. Então meu corpo ele tava reagindo. E depois que eles faleceram, eu voltei para minha casa, teve 1 ou 2 dias que eu fiquei desse jeito. Do nada me deu uma dormindo, do nada me dava uma tremura muito grande, uma tensão muito grande, uma coisa muito esquisita. Então, esse processo, ele tem realmente cura. E que nem você falou, você teve que ir para terapia. Eu precisei de uma psicóloga. Eu cheguei com meu marido, eu falei, eu não aguento. Eu não tô aguentando, tá doendo demais. Eu tô precisando de alguém para me ajudar. Eu não aguento essa dor. Eu preciso que alguém que me entenda. Eu preciso de ter alguém que me entenda. Aí eu falei com uma amiga e ela falou assim, olha, eu não posso te atender pela nossa amizade, porque a gente tem vínculo de amizade, mas eu vou te indicar uma amiga. E eu falei, eu quero uma psicóloga cristã, porque eu vou falar de coisas do céu, vou falar coisas de Deus, e ela vai me entender. Se eu falar com um psicólogo comum, não vai. Né? Só vai me ouvir, mas quem tem a mesma fé vai entender o que eu tô falando. Porque eu ficava dividida, né? Porque a gente fica dividido. A gente vem com a rejeição. Por que que aconteceu isso? Por que que eles foram? Porque agora você não aceita e ao mesmo tempo você aceita. É que nem você falou. E se tivesse sobrevivido? Como que ia ser para frente? Será que vai ficar na cama, dependente dos outros? E às vezes as pessoas são egoístas. Ah, eu queria aquela pessoa comigo, nem se fosse numa cama. É egoísmo. A pessoa é egoísta, por quê? Porque quem vai estar sofrendo são todo mundo. Principalmente aquela pessoa que está na cama, que vai depender de banho dos outros, pôr fralda, alimentar na boca. Olha que humilhação. É uma humilhação muito grande para quem teve uma vida independente, daqui a pouco está sendo dependente dos outros. É humilhante. E principalmente, então, Aline, para uma pessoa que sempre foi muito ativa. Então, eu lembro que o meu esposo ele falava o seguinte, eu sempre peço a Deus que ele nunca me deixe em cima de uma cama, porque eu não vou suportar. Porque ele era muito ativo. Então, quando ele adoecia, né? Ele pegava uma gripe ou, sei lá, a coluna travava, ele já se sentia mal. Então, eu imagino se ele tivesse, e aí depois com o tempo, né? Porque a gente vai processando com o tempo, né? Não é de uma hora para outra. Uhum. Com o tempo, eu disse até para alguém, eu falei assim, Deus ouviu a oração dele. Não deixou ele numa cama, porque esse não era o desejo dele, ficar numa cama. Só que nós, seres humanos, somos egoístas. Nós queremos a presença do outro a todo custo. Não, nem que seja para eu cuidar, nem que seja numa cadeira de roda, nem que seja uma pessoa inválida. Nós queremos a pessoa ali. Só que nós temos que entender que a vontade de Deus ela é soberana. Né? Como diz no Salmo 139, o Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece. E eu também acredito que o Senhor sabe o que é melhor para nós e Ele sabe o nosso começo, meio e fim. Por mais que a gente não entenda, porque nós, seres humanos, que somos pó, que somos pecadores, nós não entendemos. Mas Deus, Ele tem os seus meios, os seus propósitos. E eu acredito também, Aline, que tudo que a gente passa na vida é um aprendizado. Porque eu acredito que o Senhor, Ele usa situações para fazer com que a gente cresça nele. O Rodolfo Abrantes, ele fala algo que quando as nossas feridas, elas são curadas em Deus, Deus usa essa cura para curar outras pessoas. Então, hoje nós podemos falar de luto, porque nós atravessamos processo de luto. Eu, o processo do esposo, e você, o processo dos seus pais. Quando você me falou
falou a primeira vez que você tinha perdido seu pai e sua mãe no mesmo dia, eu falei, não, isso é surreal, né? Sem ser o acidente, né? Porque às vezes, infelizmente, famílias inteiras falecem no mesmo dia, mas eu falei assim, isso é surreal. Eu falei, o que Deus está forjando nessa mulher é algo assim que é uma pérola. Porque nós sabemos que o processo da pérola é um processo de dor. Porque a pérola, ela foi areia, ela machucou a outra. E ela se tornou numa pérola. E o Senhor, ele tem usado a dor, a minha, a sua e de tantas outras pessoas. Eu vi que tem até uma irmã lá da igreja Ludmila que ela entrou, ela também passou processo de luto. Ludmila, se tiver aí, se quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Então, o Senhor, ele nos usa para nos animar outras pessoas. Porque nós, pessoas simples e comuns, nós somos testemunhas que é possível. Que não por nós mesmos, Sim. mas que a nossa força vem de Deus. Sim. Ó, pra você ver, essa questão de você dar força. Quando eu tava vivendo... Quando meus pais estavam internados, o que acontece? Uma amiga, um dia, assim, eu recebia mensagens, algumas, assim, de conforto, de coragem e tal. Mas só que a gente sabe que tem mensagem que a pessoa já, tipo assim, não tem jeito, né? Principalmente quando a gente fala assim, ó, entubou, a pessoa fala, não tem mais jeito. E assim, eu ouvia muito isso lá no hospital. Ó, de 10 pessoas que são entubadas, 2 que se salvam. Eu cheguei a ouvir isso do enfermeiro. Então, assim, teve uma amiga que pegou mensagem, em vez de ela me encorajar, passar, né, por aqueles dias difíceis, eu que tive que dar coragem para ela. E os 2 internados. Ah, eu tô muito triste. Eu perdi muitos, eu perdi muitos amigos. Você vai falar para uma pessoa que tá com seus pais de Covid, entubado, você vai falar isso. Aí a pessoa, eu perdi muitos amigos para Covid. Você fala assim, não, mas aí eu tô meio apavorado, sei o que, eu fui dar uma palavra de ânimo para ela, de calma para ela. Eu tive que ouvir, sabe o que eu tive que ouvir também? Se prepara, você tem que ficar preparada. Falei, não. Na hora que eu falei, tem que ficar preparada, não, eu não tô preparado para a morte, eu não aceito a morte. Sabe o que eu me senti? Eu falo muito pro meu marido, eu falo para as pessoas que estavam perto de mim. Você já assistiu aquele filme, acho que é Milagre da Fé? Aonde o rapaz, ele cai num lago de gelo? Não. Ele cai num lago, alguém já deve ter visto esse filme, se chama Milagre da Fé. Estavam ali os meninos brincando num lago de gelo, o menino, ele caiu naquele lago de gelo e ficou alguns minutos lá. Quando ele saiu praticamente quase sem vida, porque ele ficou muito tempo naquela água gelada. E ali, na hora que ele estava ali sendo ressuscitado, só a mãe estava ali acreditando. E ele quase morreu e ali ele ressuscitou praticamente, mas ali ele ficou entubado, ficou assim, não sei se ficou entubado, acho que ficou em coma. E o próprio pastor dela não acreditava, nem o marido acreditava que o filho ia sobreviver. Só aquela mãe acreditava que realmente o filho dela ia sair daquele hospital. Eu falei assim, eu tô me sentindo aquela mulher, acho que as pessoas estão olhando pra mim com cara de louca. Eu me senti assim, eu falei, acho que as pessoas assim, ela é meio louca, né? Tipo assim, como que o pai e a mãe vai sobreviver a uma intubação, não sei o quê. Só que eu entendi que a cura que Deus concedeu para os dois não era uma cura daqui da terra, era uma cura eterna. Por quê? Porque a minha mãe tinha 30 anos de conversão de igreja. Na verdade, minha mãe ficou mais de um ano dentro de casa, sem ser pastoreada por uma igreja que não a pastoreou. O pastor dela não visitava, não ligava. E nos últimos dias, nos últimos 2 meses assim, de sobrevivência dela, vamos dizer assim, ela foi convidada para ir na igreja do ministério. E eu vi quanto Deus me honrou. E ela foi para essa igreja. Eu falei, mãe, a igreja que a gente congrega, na Igreja da Graça, mãe, não é muito o seu jeito, mas congrega lá, o pastor cuida das ovelhas.
mãe, continua lá, até Deus direcionar você para outro lugar. E aquele pastor cuidou da minha mãe. Meu pai ia com ela para a igreja aos domingos, os dois juntos. O obreiro buscava e deixava em casa os dois. Olha que alegria para minha mãe. Para um homem que não era convertido, que só ia para a igreja e ainda ficava assim, indeciso com o mundo. E ali eu vi que Deus tratou meu pai, deixou ele 6 dias no oxigênio, porque Deus foi tratando o coração dele, porque Deus foi quebrando ele, porque minha mãe falava, ele é muito orgulhoso. E eu vi que um dia a médica virou assim e falou assim, ó, falei, como que tá fazendo para tomar banho? Não, eu tenho que tomar banho na cama. Olha que humilhação para um homem. Então eu vi Deus tratando ele, quebrando ele, para que ele viesse a ser salvo. Então eu enxerguei isso. Deus ele mostra pra gente os detalhes. Minha mãe já era uma mulher de Deus. O meu pai tinha poucos dias, estava aí caminhando com ela. Era tão bonito. Eu tenho um vídeo dos dois na igreja, sabe? Coisa mais bonitinha, os dois juntos, um do ladinho do outro. E ali pegou e eu falei assim, eu entendi que a cura, eu imaginava ele saindo lá do hospital com a plaquinha, venci o Covid. Só que realmente eles venceram a Covid. Eles foram promovidos para a eternidade. Exatamente. Foi promovido para a eternidade. Porque a nossa mente, ela é limitada e a gente enxerga tudo muito limitado. Eu enxergo o natural, o terreno. E aquilo que Deus tinha era muito maior. É triste para quem nós que ficamos. Minha mãe tinha 60 anos. Meu pai tinha 56 anos. Ela completou 60 anos no hospital, entubada. E ele foi entubado no dia do aniversário dela. Olha quantas datas que vão te marcando. Quantas datas veio me marcando. Então, ali eu vi que Deus tinha um propósito naquela dor. Ele tinha um propósito. Entendeu? Então, assim, eu vi que realmente, as pessoas que falam que ficam entubadas, que elas conseguem ouvir de longe, mas conseguem ouvir. E a gente não podia ser visitado. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tô te ouvindo. É que assim, eu tô aqui imaginando. Eu pensei que entrou alguma mensagem. Eu tô aqui imaginando o que você tá falando. A imagem tá um pouquinho ruim, mas eu tô te ouvindo. Eu fico aqui imaginando, né? Você falando, a gente pensa nesse plano. A gente pensa no aqui e no agora, né? Só que o Senhor, eu sempre falo isso quando eu prego, que o Senhor tem planos maiores e melhores que a gente não entende. Porque a nossa dor é momentânea, que nem a irmã Martinha, ela até comentou aqui, ela é da igreja, que ela perdeu o filho, né? Nós não sabemos o que é essa dor, né? Porque o luto de cada um é de uma forma, o luto de cada um, em cada um é de um jeito. A irmã Ludmila, como eu disse, também perdeu o esposo. E só que assim, um dia eu conversando até com a irmã Ludmila, só para ilustrar aqui, a tranquilidade que ela estava conversando comigo, nós estávamos numa festa e ela conversando comigo, e ela falou, e assim, a tranquilidade, tipo assim, que ela sabe que o esposo dela, ele está bem. Para onde o esposo dela foi, não tem mais morte, não tem mais choro, não tem mais dor. E eu também tenho muito essa certeza no meu coração, porque o meu marido, um dia antes dele falecer, ele disse que ele queria ir para o culto. E ele sempre ia comigo, ele gostava que eu fosse junto. Só que naquele dia ele falou assim, não, eu preciso ir. E nós estávamos esperando uma pessoa vir instalar uma antena aqui em casa, e ele falou, não, você fica e eu vou sozinho. Aquele comportamento não era normal dele, ele ir sozinho, ele gostava, tudo a gente fazia junto. Até ir na padaria na esquina, ele gostava que eu fosse junto. E eu vi, assim, ele aproveitou o último momento dele, né? E eu tenho certeza, assim, que ele está com o Pai. E eu tenho certeza que lá ele não tem mais morte, não tem mais dor. As dores que ele sentia aqui, porque ele tinha alguns problemas de saúde, ele não sente mais.
O meu esposo, ele teve Covid em abril. E segundo os médicos, ele não aguentou a intubação do acidente, né? Porque ele perfurou o fígado, tudo, porque o pulmão dele não estava não aguentou, porque ele ainda estava fazendo um tratamento para Covid. Então, ele não suportou a intubação por ele estar sequelado da Covid. E ele sentia, às vezes, faltas de ares terríveis à noite. E eu via isso, às vezes ele levantava e ele usava bombinha. E com o tempo, eu fui entendendo que não tem mais morte, não tem mais choro, não tem mais dor. É lógico que eu sinto saudade. A saudade vai ser eterna. Ela não vai passar. A minha filha, ela tem 3 aninhos. Eu achava que ela não ia mais lembrar. Há um mês atrás, ela falava para mim que o papai dela saiu de moto de casa. Então, assim, são coisas que doem no coração porque ela não teve oportunidade de conviver com o pai. Porque agora tem mais tempo que ela está sem o pai do que ela esteve com o pai. Mas eu acredito na boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Que tudo está rigorosamente nos planos de Deus. E eu falo para você, depois que o meu esposo faleceu, eu tenho uma força vinda de Deus, porque não é minha, que eu falo assim, não é possível. Eu não vou suportar, porque eu sempre falo que eu sempre fui muito mole. E é verdade, eu sempre fui muito mole. Eu sempre fui muito devagar para as coisas. E agora eu, como viúva, eu tenho que tomar as decisões. Né? Quando Deus me traz esse tema, sabe? Que o Senhor me deu o tema conversando com a minha amiga, a minha amiga que fez a outra live comigo. Quando eu penso no processo da borboleta, a borboleta ela é ovo, depois ela é larva, e depois que ela é larva, ela tem que entrar para dentro da pupa ou do casulo, para depois ela bater as asas, ela sair, né, daquela pupa com a sua própria força. Quando meu marido morreu, eu entrei dentro do casulo. Eu tive que reaprender a ser eu. Eu tive que reaprender a depender mais de Deus. Eu acreditava em Deus, sim. Eu sabia que Deus era bom e que a sua misericórdia durava para sempre. Mas quando meu esposo morreu, eu entrei num nível de dependência de Deus que assim, é sem precedente. Nos 27 anos caminhando e conhecendo o Evangelho, eu não tinha experimentado esse nível de espiritualidade, esse nível de dependência de Deus. Então, sabe, Aline, eu tive que entrar no casulo. Eu era uma lagartinha que andava para lá e para cá, mas eu tive que entrar no casulo. O Senhor me tratou no casulo. O Senhor me deu a minha identidade de filha, como a gente aprende, né? Ele me ensinou a ser filha, que eu tenho um pai, que eu não estou sozinha. E aqui tem muita gente que está online que sabe do que eu estou falando, que eu não estou sozinha. Porque Deus, Ele manda anjos para nos consolar. Ele manda palavras, Ele manda amizades vindas dEle, como você, que é um presente na minha vida. Mais um presente que o papai me deu. E então, assim, eu entrei nesse casulo, só que chegou uma hora que o Senhor falou, é hora de voar. Não porque eu sou forte, mas porque enquanto eu estava dentro do casulo, eu aprendi muitas coisas maravilhosas em Deus. A minha vida é perfeita? Não. É cheia de pedras, de dificuldades, de lutas, de barreiras. Eu sofro, entre aspas, muitas coisas que muitas viúvas sofrem, como desde a época da Bíblia elas sofriam. Inclusive, o meu TCC, né, meu trabalho de conclusão de curso do seminário, foi sobre as viúvas da Bíblia. E eu me identifiquei tanto, e no dia da apresentação eu chorava tanto, porque eu entendia o que aquelas mulheres passaram. Entende? Então, assim, eu entendo que eu e você, nós precisamos
entrar nesse casulo da dor, porque na hora que o Senhor falou, agora basta, agora é hora de voar. E aí o Senhor te dá autoridade e Ele te habilita a voar, Ele te habilita a curar outras vidas. E aí, essa é a nossa missão em Deus. Eu estava lendo um versículo aqui em 2 Coríntios 3:18, que diz assim: à medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós, somos transformados, aleluia. Somos transformados com glória cada vez maior e tornamos-nos mais e mais semelhantes a Ele. A dor, sabe, Aline? Ela nos aproxima de Deus e ela nos faz sermos parecidas com Ele. Nós começamos a ser parecidas com o nosso Pai. Eu sempre falo lá na igreja que todo filho, ele tem as digitais dos pais, né? Porque você vê que é o rostinho, o jeitinho, o cabelo. E aí, nós, depois da dor, quando a gente não encontra o nosso lugar em Deus, a gente começa a achar a nossa identidade de filha, né? E eu acredito que muitas mulheres, né, que ficaram viúvas, que perderam famílias inteiras, né? Infelizmente, teve casos de pessoas que perderam famílias, irmãos, vó, tios, enfim. Eu creio que essas pessoas, se posicionadas em Deus, Deus tem coisas grandiosas para fazer na vida dela. Porque as pessoas olham para você e falam, não é possível. Não é? Como que é possível? Sim. Ela tá pastoreando mulheres. Ela não perdeu os pais, não tem um ano. Como é possível a Sheila, ela estar em cima de um altar pregando, sendo que ela enterrou o esposo, sendo que ela ficou com uma filha pequena, sendo que agora ela é chefe de família, e quem é próximo a nós, sabe o quanto eu era apegada a ele. Então, assim, não é nada sobre nós ali. Não é nada sobre nós. Aí tem muitas pessoas que falam, então Deus é injusto? Ele gosta de ver o filho passando dor? Não, ele não gosta. Mas a Bíblia diz que ele aperfeiçoou o poder dele na nossa fraqueza. Então, na nossa fraqueza, sim, o Senhor é glorificado nos fazendo forte. Eu falo demais, pode falar. Com certeza. Nossa, tô aqui ouvindo. Mas essa questão do processo, que nem você falou, o Senhor, ele nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. E que nem você falou, pastoreando mulheres, cuidando de mulheres, eles faleceram em abril. Em maio eu já estava fazendo culto de mulheres. E depois, em julho, fiz mais um, e foi aonde que nós falamos sobre o tema cura interior. E quando eu falei sobre cura interior, parece que eu estava pregando para mim naquele altar. Eu não estava pregando para a igreja, parece que eu estava trazendo a mensagem, pregando para mim, que a mensagem parece que foi toda para mim. Tanto que eu fiz uma oração a Deus de cura, eu falei assim, Deus, cura o meu coração. E eu fiz uma oração para Deus, quem lembra estava nesse culto, Maria estava lá nesse dia, e eu me ajoelhei no altar, mas eu chorei tanto, e eu clamei tanto por cura interior na vida das mulheres também, que passaram por muitos processos, porque eu estava com meu coração muito magoado, muito ferido, porque eu me decepcionei muito com as pessoas, porque no processo de luto a gente se decepciona com muitas pessoas. Tem algumas pessoas que elas se achegam e outras pessoas que elas simplesmente somem, né? E às vezes aquelas que a gente esperava que se achegassem, elas desaparecem. Eu passei por isso, como muitas pessoas também já passaram por isso no processo do luto. Porque a gente não sabe por quê. Às vezes não é porque a pessoa é ruim, às vezes porque a pessoa não sabe lidar com o luto. Exatamente, também. Né? Não sabe lidar. Exato. Não sabe. Às vezes a pessoa não sabe nem falar o que falar para você. Eu anotei aqui umas dicas, o que você pode fazer para ajudar uma pessoa que está nesse processo. Eu anotei 3 dicas que depois eu vou falar. Mas, assim,
eu tava com meu coração muito triste, porque eu me decepcionei com algumas pessoas que falaram que iam ficar comigo no meu momento mais difícil e realmente sumiram da minha vida. Porque essas pessoas que falam assim, eu te amo, mas não demonstram o amor verdadeiro. Uma coisa é você falar em palavras, uma coisa é você fazer em atitudes. E as atitudes, elas falam mais do que palavras, né? Então a gente tem que ter atitude. Ah, não, mas então às vezes as pessoas não sabem como lidar, não sabem nem o que falar, não sabem. E uma coisa que a gente costuma ouvir, as pessoas não fazem por maldade. Quem não passou pelo luto, faz isso, até vou falar e você vai concordar comigo. A pessoa fala assim pra você: você tem que ser forte pelo, no caso, seu caso, você tem que ser forte pela sua filha. Você tem que ser forte pelo seu marido, pelo seu filho. No dia que eu falei com a psicóloga, eu falei assim: não, eu não tenho que ser forte por ele, eu tenho que ser forte por mim. Porque se eu não ser forte por mim, eu vou aguentar o resto. Como que eu vou suportar tudo? Você não aguenta o rojão se você não buscar força para você, né? Não, não, por quê? Que nem você falou sobre identidade de filha, é uma coisa das coisas que a gente aprende, é a gente se dar o valor, é saber que a gente que tem um pai, é a gente se amar, a gente se cuidar. Eu falo muito isso para as mulheres da igreja, sobre essa questão do amar, de se cuidar, né? Então, quer dizer, as pessoas falam isso pra gente, mas não faz por maldade. Elas não sabem, então ela já aprendeu essa frase decorada. Ah, você tem que ser forte pela sua família. Não, tem que ser forte por eles, tem que ser forte por mim. Porque se eu não estiver bem, eu não dou conta de ninguém, nem de mim mesma. Se a gente não tá bem, como é que vai cuidar dos demais, né? Então a gente tem que cuidar da gente. Então as pessoas falam muito isso pra gente. E uma coisa também que a gente vê no processo do luto, que até esses dias a gente estava se falando, sobre comparar a dor do outro. Que a dor, ela não se compara, né? A dor, ela se ampara. E uma coisa também que a gente passa muito no processo do luto, no caminho que a gente vem percorrendo, até quando já passou o luto, e as pessoas começam a te comparar a sua dor. Ah, não, mas eu cheguei a ouvir de uma amiga, não fiquei com raiva dela, nem ela não tá nessa live, não, eu acho que não. Mas ela falou uma coisa assim: ah, mas os seus irmãos estão sofrendo mais que você. Como assim? Como? Não existe isso, gente. Não adianta. Não tem como você medir a dor. Porque eu vi os meus pais de ano em ano, que eu moro em outro estado. Então eu vi eles de ano em ano, mas eu falava com eles quase todo dia eu falava com eles. Claro, existe uma diferença de você conviver todos os dias? Existe uma diferença. Sim. Mas a dor, a gente nunca compara a dor de ninguém, porque quando você compara a dor de alguém, você machuca essa pessoa. Então, tem gente que às vezes fica comparando e fala para a pessoa: não, mas o fulano que está sentindo mais. Não, mas sei que não. Eu falei: como assim? Cada um sente a sua dor e a gente tem que respeitar a dor e não ficar comparando. Mas a gente tem que amparar a dor do outro. Porque machuca quando alguém fala isso pra gente. Ah, não, mas a mãe dele tá sentindo mais. Ah, não, mas porque o seu irmão, a sua irmã, isso aqui. Não existe isso. Eu, assim, eu falo. Humanamente, eu falo. E eu reconheço, eu já falei várias vezes isso. Porque eu sou humana e eu não sou perfeita. Eu falo, eu fiquei com a pior parte. Eu fiquei com a pior parte. Porque eles viam meus pais todas as semanas. Eu convivia com eles, via eles uma vez por ano, ficava um período ali de férias com eles. Mas eu falo, não tô comparando, eu tô falando que é um sentimento que às vezes vem no meu coração. Não quer dizer que você não tô comparando menos, né? Isso, e nem que a minha dor é maior do que o dos meus irmãos, mas assim, é um sentimento assim, poxa, tem hora que eu falava pra Deus, falei: Deus, por que eu fiquei com a pior parte? De ter que internar e sepultar lá no óbito, quem tá o declarante? Meu nome. É o meu nome que tá lá. Eu que passei todas as informações, todos os detalhes. Então, assim, a dor a gente não compara, a gente ampara. As pessoas elas têm que entender isso. Nunca compare a dor de ninguém, nunca fale nada pra ninguém, porque machuca. Machuca as pessoas. Machuca quem perdeu alguém.
né? Que eu falei assim, eu venci o luto, venci. Mas como eu falei, do meio do ano, eu tive que orar muito a Deus. Falei, Deus, eu não quero meu coração sujo. Eu não quero guardar mágoa de ninguém. Eu não quero guardar tristeza de ninguém, porque eu sei que isso vai me atrapalhar o meu relacionamento com o Senhor. Eu não quero isso para minha vida. E ali, o processo da cura, ela começou. Ela foi começando. Porque as pessoas acham, né? Eu até brinquei no dia que eu falei sobre a cura interior na igreja, que às vezes a gente tem mania, né? Você tá com dor de cabeça? Ah, toma aquele remedinho tal. Daí você vai lá e toma o remedinho tal. Mas se você não buscar a raiz do problema da dor de cabeça, ela vai voltar sempre. Qualquer doença é assim. Se você não procurar fazer um exame, fazer um check-up, você falar, não, isso aqui tá muito demais. Só que não, deixa eu fazer uns exames aqui, deixa eu ver qual que é a raiz do problema. Você não vai conseguir resolver esse problema, ele sempre vai voltar. Então, muitas vezes de nós passamos por esse processo, seja do luto, seja de qualquer área da nossa vida. A gente vai passando por um processo até chegar à cura. Sim. E a minha cura, ela aconteceu foi em novembro, em um evento de mulheres que eu participei em Belo Horizonte, chamado Tem Lugar à Mesa. Não sei se tem alguma das meninas aí que participou comigo desse evento. Se tiver, aparece aí alguém. Então, eu participei desse evento. E um dos primeiros louvores que cantou foi aquele da Gabriela Rocha. Creio que tu és a cura. Né? E nesse dia, eu trouxe a memória, que esse louvor me marcou. No dia que eu estava lá aguardando um boletim médico, tinha as pessoas estavam indo para a porta dos hospitais cantar e orar pelos doentes. E tinha uma igreja lá que cantou essa música, Creio que tu és a cura. Da casa da minha irmã até o hospital para receber a pior notícia da minha vida, eu fiquei 1 hora ouvindo essa música. Creio que tu és a cura. E quando chegou nesse evento, e um dos primeiros louvores que cantou, Creio que tu és a cura, eu chorei tanto, e Deus falou, hoje eu tô te curando do luto. Glória a Deus. Ele falou para mim. Ele falou, e eu tenho provas concretas como eu fui curada do luto. Isso foi início de novembro. Sheila, todo mês eu lembrava o dia do sepultamento deles. Todo mês, todo mês, todo mês. Passou novembro, eu não lembrei. Chegou a data, passou e eu não lembrei que eles tinham sepultado naquele mês. Eu comecei a lembrar deles, eu já não sentia essa angústia. Eu não sentia mais essa opressão, essa falta de ar, eu não sentia mais isso. Chegou dezembro, eu não lembrei de novo. O dia do sepultamento. E assim foi mês a mês. Chegava o mês do dia do sepultamento, eu não lembrava. Passava, foi ontem. Ou eu via talvez uma publicação da minha irmã, né, ou de alguém da família, aí foi que eu lembrava, hoje é o dia do sepultamento deles. A Bíblia, entendeu? ela diz, então, né, assim, Aline, que eu devo trazer à memória aquilo que me traz esperança. Né? Acho que é no livro de Jeremias, se eu não me engano. E a gente precisa, ou Lamentações, não me lembro. E nós temos, se alguém souber aí, coloca aí para mim, para não passar vergonha. Então, assim, a gente tem que trazer à nossa memória o que traz esperança. O que é bom da gente lembrar? A gente lembrar dos bons momentos. Você sabe que tem hora que eu lembro de coisas, que meu marido ele era muito brincalhão, de coisas engraçadas que ele fazia. E tem hora que eu me pego, que a Gisele, eu vi ela entrando por aí, que ela trabalha comigo, às vezes contando um caso para ela, aí eu lembro de uma coisa engraçada, eu falei, se fosse meu marido, ele ia estar rindo, ele ia estar fazendo piada. Então, assim, eu substituí, né, com a força de Deus, sempre, eu substituí o dia do sepultamento dele, eu substituí aquele dia terrível, né, do acidente, por me lembrar de todos os bons momentos que a gente passou.
de todas as vezes que ele me ajudou, de todas as vezes que eu estava cabisbaixa e ele falava: força, eu acredito em você, você consegue, você é mais forte do que você imagina. Eu começo a trazer à minha memória o que me traz esperança. Por quê? Porque eu, lembrando de todas as palavras que ele me dizia de ânimo, também me traz esperança. Ele falar que ele acreditava em mim. Teve até um dia, uma amiga, ela falou assim para mim: se o seu marido tivesse aqui, ele ia estar tão orgulhoso de você. E eu falei assim: glória a Deus, foi isso que eu aprendi com ele. Eu aprendi com ele que eu tenho que ser forte. Eu aprendi com ele que, diante de qualquer circunstância, porque assim, o mundo podia estar desabando. Só que ele sempre estava com um sorriso no rosto. Você nunca dizia que o mundo dele estava desabando. E aí, sabe, Aline? E eu lembro que algumas coisas assim, eu peguei, sabe? Eu peguei para mim. Até a Gisele um dia falou para mim assim, que não parece que eu tenho problema, porque eu sempre trago um sorriso no rosto. Porque eu não preciso ficar expondo a minha dor publicamente. Entende? O coração da gente, a gente também aprende isso na mentoria, né? O nosso coração, a gente rasga para quem é próximo. Primeiro para Deus e depois para quem é próximo. Eu não tenho que ficar publicando as minhas dores e as minhas mazelas nas redes sociais ou para todo mundo ver. Não. Nós temos a vida perfeita? Não. Mas nós temos um Deus que é por nós. Eu fico olhando para trás e eu falo assim, nesse 1 ano e 8 meses, olha o caminho que eu percorri, olha a transformação que Deus fez dentro de mim. Existe muito ainda a percorrer, existe muito ainda a melhorar, existe muita coisa ainda que eu preciso vencer, mas quantas coisas eu não venci? A gente tem que aprender a celebrar por aquilo que foi bom. E isso faz parte do processo da cura. Sabe? Um pouco de alegria todos os dias, um pouco de boas memórias todos os dias, isso traz cura para o coração. Porque lá em Neemias diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então o Senhor se alegra com a nossa força. Então nós temos que nos fortalecer em Deus e acreditar que se nós passamos por isso, é porque Ele acredita no nosso potencial. Ele acredita que Ele pode usar a nossa vida para abençoar outras pessoas. Quando eu publiquei o testemunho, eu falei assim: Senhor, mas para que eu vou fazer isso? E o Senhor me impulsionou e o meu filho me ajudou, porque o meu filho que é bom nessas coisas de internet. E ele falou: não, mãe, vamos, eu te ajudo. E aí eu pedi, conversei com o meu pastor fala, né, vai. E enfim, e hoje quase 20 mil pessoas foram alcançadas. E isso não é mérito meu, porque quem fez o transformar no meu interior foi Deus, não fui eu. Então, assim, eu sempre falo que se uma pessoa for alcançada, até conversei com você sobre isso, se uma pessoa estivesse online aqui, eu já ia ficar feliz. Porque nós estamos aqui declarando que o Senhor tem cura. Que assim como a borboleta ela tem o seu processo, nós, mulheres, e até homens que estejam assistindo também, que nós temos os nossos processos. Em Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar, mas também há tempo de saltar de alegria. Há tempo do luto, mas também há tempo de alegria. Então, assim, eu acredito, e quando o Senhor colocou esse projeto dessa live no meu coração, eu acredito que pessoas serão alcançadas, e eu acredito que agora pessoas estão sendo tocadas e que pessoas serão curadas. Serão curadas para que elas possam voar. Amém. Em nome de Jesus, né? Sobre cura interior, né? A gente está falando sobre a gente se expor em rede social ou para pessoas abrir o coração para quem não deve abrir.
E quando eu trouxe a mensagem sobre a cura interior, eu falei que a exposição, ela revela as nossas raízes, né? E aí você fala assim, a minha amiga de trabalho, a Gisele, fala que parece que eu não tenho problema. Por quê? Porque as nossas raízes revelam nossos frutos, né? Quanto mais a gente aprofunda nossas raízes em Deus, mais elas vão se fortalecendo. Agora, uma raiz doente, qual que vai ser a exposição dela? Amargura, tristeza, reclamação, né? Reclama de tudo. E nisso ela vai contaminando um ao outro. Por quê? Porque ela tá doente, a raiz dela tá doente. Por isso que a gente tá falando, você tem que entender a raiz do problema e tratar essa raiz. Não adianta querer fazer as coisas, né, por alto, não. Tem que se aprofundar em Deus para ter essa raiz curada. E quando a minha raiz está curada, quer dizer, eu vou revelar os meus frutos. Como é que tá a minha vida, né? Eu até falo muito com as meninas lá que fruto não é o que eu faço, mas o que eu sou. Os frutos, eles são manifestados na minha vida, na minha forma de ser. Exatamente. Quem eu sou, né? E eu não sei como é que tá o nosso tempo aí de lá, mas eu queria falar sobre as 3 dicas, né? Isso, Senão pode depois falar. eu... Pode falar. Vamos até 9h30? É 9h13. Vamos até 9h30? Nossa, o Instagram tá bonzinho, porque das outras que eu assisto, 1 hora já estourou. Mas glória a Deus, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue até 9h30. Gente, vai compartilhando aí para o Instagram não derrubar a gente. E outra coisa, assim, eu anotei algo muito importante sobre as dicas, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, ai, como que eu vou poder ajudar aquela pessoa que perdeu um ente querido, né? Uma pessoa muito íntima, e as pessoas não sabem o que fazer. É que nem a gente estava falando, tem pessoas que afastam da gente, por não saber como lidar, não saber nem o que falar. Então, eu falei assim, são coisas, essas 3 dicas que são coisas que fazem falta. Ofereça um café. Simples. Uma delas. Essa é a primeira dica. Ofereça um café. Sabe, se a pessoa não quer sair de casa, tá tristinha, vai lá, leva um bolinho. Ó, tô indo aí. Leva lá um bolo, põe a pessoa para fazer o café, ou você mesmo vai lá na cozinha da pessoa, faz um café para ela. Não precisa nem tocar no assunto. Não precisa nem tocar no assunto do luto. Ali a pessoa ela já vai se sentir querida, amada. Adorei o café. Oi? Ofereça um café, né? Ofereça um café, um bolo. Ou você vai na casa da pessoa, chama a pessoa para sair. Ah, vamos sair. Teve um dia que, como eu estava nesse processo, a minha amiga, não, vamos se encontrar. Tal. Aí a gente foi. Ela não me perguntou nada, ela deixou eu falar. Daí eu fui falando, como é que eu tava sentindo, com o que aconteceu, tal. Mas ela me chamou, vamos sair, vamos tomar um sorvete, distrair, né? Então, quer dizer, a segunda dica é essa, chama a pessoa para sair. Tenta ela distrair ela, tira ela do foco ali, tira ela de casa. Porque às vezes dentro de casa traz muita lembrança quando você está muito parada, por mais que você tenta, né? As psicólogas falam, procura ocupar a mente com outras coisas, mas tem hora, quando a pessoa está no processo do luto, ela às vezes não consegue. Ela até tenta distrair de alguma forma, mas às vezes não consegue, né? Mas quer dizer, primeiro, faz um café, chama ela para tomar um café, chama ela para sair. E às vezes, assim, e o que eu vou enviar de mensagem? Você pode enviar também mensagem. A terceira dica, envia mensagem de encorajamento, um louvor. Ou então simplesmente fala, você não sabe o que vai falar? Fala, estou orando por você. Pronto. É valioso. Essa pessoa lá vai falar, poxa, é valioso você falar para a pessoa, estou orando por você. Né? Então, eu vejo também que o luto, ele nos faz ressignificar. O que é ressignificar? É você dar um novo sentido à sua vida. Né? A gente vai dando um novo sentido. Como é que vai ser minha vida daqui para frente? Né? Aí você começa a dar um novo sentido, né? E uma coisa que você estava falando
sobre a questão da borboleta, do processo, né? E eu falei com você esses dias atrás que eu ganhei um presente. E eu aprendi que os presentes, eles revelam estações na nossa vida. Se você não prestou atenção, no dia que eu ouvi isso, eu não lembro de qual pessoa que eu ouvi, mas isso fez tanto sentido na minha vida, que os presentes, eles revelam as estações da nossa vida. E eu trouxe para mostrar para vocês qual foi esse presente. Só falei para a Sheila, mas eu não mostrei. Vamos ver se dá para vocês verem. Ver se dá para ver. Não sei se a imagem tá boa, se dá para ver. Uma borboleta. Dá para ver? Que lindo! É Lindo. um perfume, a tampa é uma borboleta. Lindo, lindo, lindo. Na hora que eu ganhei esse presente, a pessoa não tinha noção. Como eu fiquei feliz, que eu falei, nossa, isso está revelando o momento que eu estou vivendo, que eu estou vivendo esse momento de transformação também, esse momento de ressignificar a dor, dar um novo sentido à vida. Então, depois que eu venci o luto, né, e Jesus me curou do luto em novembro, eu comecei a ver a minha vida começar a caminhar. Porque até então eu não estava vivendo, eu só estava sobrevivendo. Por quase 7 meses eu só estava sobrevivendo. Todo mundo me via fazendo o culto das mulheres, me via sorrindo. Meu marido que via as minhas lágrimas, meu filho, e ele me abraçava, oh, mamãe, eu tô aqui, não fica assim não, né? Então, assim, eles me acolheram, me abraçaram, mas assim, as pessoas lá fora me viam, mas por dentro eu tava destruída. Eu tava um caquinho, eu tava assim, eu não falava para ninguém, mas eu sentia vontade de desistir. Me dava vontade de falar assim, ah, eu vou entregar tudo, não quero mais ministério, não quero fazer mais nada. Por quê? Porque eu não estava me vendo em condições emocionais. Mas assim, o Senhor ele foi me sustentando mês a mês, realizando os cultos das mulheres, trabalhando para o reino, e Deus foi tratando, foi curando meu coração. Eu orava a Deus, parecia que Deus não me ouvia, eu não sentia Deus. Era uma coisa tão estranha o processo do luto que você não sente Deus te ouvir. Parece que você está falando com a parede. Você não consegue Parece sentir, que a você não consegue oração ouvir. bate no teto e volta, né? Você tinha essa sensação? Isso mesmo. A oração batia no teto e voltava. Tinha, era o que eu sentia. Mas eu consegui, mas assim, eu continuei perseverando. Eu ia para Deus, meu secreto, ia buscando, buscando, buscando. Até que em novembro veio essa cura, aí a minha vida começou a andar. Aí eu comecei realmente a viver, porque até então eu não estava vivendo, estava sobrevivendo. E tem até uma canção que fala sobre. Voar, né, Aline? Chegou a hora de voar, e chegou. E veio através aqui, né, da live, né? Dessa live, Mulheres Curadas, né? Então, assim, veio através daqui, porque eu falei, gente, eu no live. Eu falei, meu Deus! Eu lembro que quando a gente se conheceu, você disse assim para mim, eu ainda vou contar isso numa live. Lembra que você me disse? Quem sabe eu ainda vou contar isso numa live. E olha assim, né? E quando eu te convidei, eu não lembrei disso. Eu lembrei depois. Aí eu falei assim, gente, ela falou assim que talvez ela poderia contar isso um dia numa live. Aí eu falei assim, olha como Deus, ele prepara situações né, e ele traz na hora certa, no momento certo. É o que eu falo para você. Quando Deus restituiu o meu ministério, porque eu estava com o ministério parado, estagnado, eu falei para Deus que eu só ia ficar sentadinha, que eu ia continuar amando Jesus, mas sentadinha. Faziam setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, faziam 7 meses, coincidentemente, que o meu marido tinha morrido. E nesses 7 meses o Senhor me tratou, o Senhor me escondeu, o Senhor me colocou dentro da pulpa ou do casulo. E quando o Senhor liberou, Ele me liberou para voar.
né? Então, assim, a borboleta, ela representa, para mim, um novo tempo. Ah, eu estou idolatrando a borboleta? Não. A borboleta é uma criação de Deus e ela tem um processo, né, tão lindo que o próprio Deus criou. Sim. E que o ser humano, se ele observar, é muito parecido. Porque a nossa vida é feita de estações, né? Então, como eu já disse, existe tempo para todas as coisas. Então, agora, sabe, Aline, você conseguiu falar tudo que, né, o Senhor fez na sua vida. Sim. E foi muito interessante que Ele preparou esse momento. E já são quase 9h30, e eu quero te dizer o seguinte, que permitindo Deus, eles tenham outras oportunidades, por que não, né? Porque mulher Amém. Gosta de falar, mulher gosta de conversar, e nós temos muitas coisas ainda para falar que 1h30 não é suficiente, né? Existe muito a testemunhar, muito a contar, porque o que Deus faz na vida da gente, sabe, não tem nem como mensurar. Aí, às vezes, a gente olha, a gente passa, né, pelo vale, e quando a gente vê, a gente já saiu do vale. Aí a gente fala assim, nossa, mas já passou? Na hora que a gente está no vale é terrível. Mas depois a gente fala, a gente passou, né, a gente atravessou o mar, né? A gente passou por aquele tempo de dor, de crise, como Ruth passou, e de repente a bonança vem, né? A tempestade vem, mas ela também passa, né? E em todas essas coisas o Senhor é glorificado. Em 2 Coríntios ainda, no capítulo 12, no versículo... capítulo 12, versículo 9, diz assim: a minha graça é tudo que você precisa, pois o meu poder se revela melhor nos fracos. Ou seja, quando a gente reconhece a nossa fraqueza, né, o Senhor, Ele pode aperfeiçoar, Ele pode agir de glória em glória, de fé em fé, e Ele faz algo que nós não imaginamos. E o melhor de tudo, Deus, Ele usa a nossa vida como canal de bênção para outras vidas. Eu gosto muito da passagem de Jeremias 18, que fala do vaso, sabe? E eu lembro que foi a primeira palavra que eu preguei depois da restituição que o Senhor fez no meu ministério. E o Senhor me trouxe que em algum momento da vida nós seremos quebrados. Ninguém está livre disso. Mas quando nós quebrarmos, que nós quebremos na mão do oleiro. Porque é Ele que vai nos fazer de novo. Então, assim, eu creio muito que às vezes o mundo nos joga fora. As pessoas desacreditam de nós. Mas o nosso oleiro, ele vê em nós utilidade. Porque ele coloca em nós o Espírito Santo. Ele coloca tesouros em vasos de barro. E eu creio que você aí em Viçosa está fazendo um trabalho maravilhoso. O Senhor tem te usado. Eu aqui tenho feito o que posso, né? Tenho feito o que posso, tenho pregado em tempo e fora de tempo. Aonde o Senhor manda eu vou, se é para jovem, se é para mulher, se é para igreja, se é para junior, eu estou indo. Né? Eis-me aqui, eu sempre falo para Deus, envia-me a mim, porque quando você fala só eis-me aqui, você fala eu estou aqui, né? Mas você tem que falar, eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me onde tem alguém precisando. Eu lembro que você falando, né, que você faz o trabalho na sua igreja de café com palavra, né? Que chama. Então, assim, Sim. Você vai aonde Sim. o Senhor manda, né? Então, assim, você vai levar um pouco da porção que o Senhor derramou na sua vida. Então, eu acredito que esse trabalho que o Senhor colocou é para que vidas sejam alcançadas. E eu agradeço muito. Irmã Martinha, vou deixar gravada. E eu acredito muito que ainda passarão por aqui, como você, uma bênção, uma mulher que superou, uma mulher que teve a asa liberada.
Eu agradeço muito a sua presença, mesmo de coração. A gente ainda vai se encontrar pessoalmente em nome de Vai Jesus, para dar aquele sim, abraço vai apertado, sim. porque graças a Deus o convite está passando, a gente vai poder abraçar. E eu queria que você É. fizesse suas considerações finais e você orasse para finalizar essa live, porque o convidado sempre ora. É sempre assim. Eu que agradeço o convite pela oportunidade de ter falado do meu testemunho. E realmente foi algo de Deus essa live. Até mesmo porque eu estava pensativa esses dias. Falei, nossa, antes de você ter feito o convite, creio eu, e eu falei, nossa, eu queria tanto fazer uma live e falar do meu testemunho sobre o luto. Aí eu falava, será que eu vou ter coragem no dia do sepultamento deles falar sobre o luto? E sem, né, ficar de repente triste ou angustiado, mas graças a Deus tudo aqui eu fui falando e o Senhor me revestiu de graça, assim, que eu não tô sentindo nada, né? Tô Glória a até Deus. feliz de ter tido essa oportunidade de falar. As minhas queridas aí da minha igreja estão aí online, então elas viram todo o meu processo, elas viram como eu estava, elas me enxergaram, me acolheram, me abraçaram, me deram apoio com palavras, com carinho. É uma igreja amada a qual eu estou aqui, é uma igreja linda, mulheres maravilhosas que nossa, não tem nem palavra para falar delas aqui, que elas estão aí, que eu já vi algumas, que estou muito feliz de ter tido essa oportunidade e vamos orar, né, em nome de Jesus. Pai, Amém. eu quero neste momento, Senhor meu Deus, agradecer a Ti, Pai querido, por essa oportunidade. Meu Deus, que eu sei que veio algo, foi do Senhor, meu Deus. O Senhor colocou esse projeto no coração da Sheila, meu Deus, e o Senhor ali, Pai, tocou o coração dela para me chamar para essa live, Deus. Eu pude testemunhar aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Meu Deus, e não somente eu, mas ela também testemunhando, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida dela. Meu Deus, eu peço ao Senhor que esteja nessa hora alcançando, Pai, aqueles que estão no processo do luto. Aquelas pessoas que ainda não venceram o luto, estão nesse processo, assim como nós falamos, todos os sentimentos que passamos. Pai, nós vencemos, Pai, assim como nós vencemos o luto, Pai, que essa pessoa também venha vencer o luto, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor abençoe cada pessoa, Pai, que esteve conosco até aqui, até essa hora. Pai, cada um que entrou, que passou por aqui, Senhor, que o Senhor os abençoe em nome de Jesus, Pai. Cada pessoa, Pai, que esteve conosco. Pai, nós não sabemos qual é a área da vida dessa pessoa que precisa, que necessita de cura. Talvez é uma cura emocional, uma cura espiritual, uma cura física, meu Pai, nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Que o Senhor alcance cada vida e que essa pessoa seja curada agora. Em nome de Jesus, nós abençoamos cada uma destas pessoas que estiveram aqui conosco nesta noite, Pai. A Ti te damos honra, te damos glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aline, muito obrigada. Eu quero agradecer a cada irmã, as irmãs da minha igreja, as irmãs da igreja da Aline, as irmãs que não são da nossa igreja, as irmãs que não são de igreja nenhuma, também são muito bem-vindas. Voltem sempre, fiquem à vontade, vira e mexe aí conforme Deus direciona. Tem alguma coisa aqui no Instagram. A próxima live vai ser dia 18. Vai ser uma irmã também que ficou viúva. Ela é lá do Ceará. Já peço que vocês orem por nós. Foi uma irmã que eu conheci através do testemunho. E ela me procurou e nós também ficamos amigas. Porque para ficar amiga dos outros é uma beleza, né? Eu falo pouco, é uma beleza. Quero também aqui honrar e agradecer a minha amiga Melinha, que está com a Luísa, para que eu pudesse fazer essa live, porque ela é uma pequena criança de 3 anos que não para quieta e sem com ela aqui não ia ser muito possível. A Melinha, Deus te abençoe em nome de Jesus.
Que Deus abençoe a todas. Eu espero todas vocês no dia 18. Só que no dia 18 vai ser às 9 da noite, tá bom? Prometo não me alongar muito, se Deus permitir, tá bom? Permitindo Deus, estaremos de volta. Aline, beijo no seu coração. Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério. Em breve nos conheceremos. Amém. Em nome de Jesus. Foi uma bênção. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Queridas, fiquem com Deus. Pastor, esposo da Aline, obrigado pela referência de Lamentações. Muito obrigado pelo Senhor estar aqui nos acompanhando também. Eu creio que intercedendo e nos abençoando. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Tenham uma boa noite, uma boa semana de bênção e de vitória em nome de Jesus. Tchau, tchau. Amém.